Oi pessoal, estamos aqui hoje para construir e desenvolver um pouco mais a sua ideia sobre a álgebra. Visto desse ponto, nós começaremos a desenvolver ou até mesmo tentar construir aquilo que não fosse construído por você a partir da ideia de produtos notáveis. E iremos andar um pouco mais caminhando sobre os tipos de fatorações, a cruzadinha, que é um método meu que eu vou te ensinar, e a ideia do complemento de quadrado, fechando um pouco dessa construção algébrica inicial que eu quero desenvolver contigo para que seja capaz de percorrer aí todas as aulas que nós postaremos sem tantas dificuldades. Por isso, vamos lá! Começaremos pelo seguinte produto notável. Quadrado da soma de dois termos. Se, ao mesmo tempo que eu escrevesse a frase, você tentasse transcrevê-la matematicamente, sem dúvida, você escreveria o seguinte: quadrado da soma de dois termos. E rapidamente viria à sua mente a ideia de potência, que nada mais é do que um produto repetitivo de um mesmo número por si mesmo, tantas vezes quanto o expoente mandar, dado que o expoente é um número natural, né? Pois vimos bem que se ele não for um número natural, nós precisamos construir algumas propriedades para poder desenvolver o valor daquela potência. Mas, utilizando da ideia, né, de que isso aqui é um expoente natural, então nós poderíamos dizer que o quadrado desse cara nada mais é do que o produto dele por ele mesmo. Daí, se você aplica a propriedade distributiva da multiplicação, A vezes A daria A quadrado. A vezes B daria AB. B vezes A daria BA. B vezes B daria B quadrado. Porém, nós sabemos que o produto de dois números reais é comutativo. Logo, eu poderia fazer a comutatividade entre esses dois caras. E aí eu teria o seguinte, né? Quadrado de A mais A vezes B mais A vezes B mais o quadrado do B. Porém, você percebe aqui que você tem a soma de duas parcelas iguais. E por isso você poderia reescrever isso como quadrado do A mais duas vezes o produto do A com o B mais o quadrado do B. E assim você acharia a primeira identidade dos produtos notáveis, que diz o seguinte: o quadrado da soma de dois termos pode ser escrito como quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então essa ideia, ela surge exatamente do desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos através da ideia de potência. Isso é muito utilizado, né, em alguns casos, quando você quer fazer o quadrado de algum número que ele é bem grande. Por exemplo, você quer fazer o quadrado de 75. Você poderia utilizar os algoritmos tradicionais da multiplicação e desenvolver o valor de 75 ao quadrado. Ou você poderia também utilizar, né, desta ferramenta que você acaba de desenvolver e escrever 75 ao quadrado como 70 mais 5, tudo ao quadrado. E aí você olha para a identidade de cima e você percebe que é capaz de utilizá-la no desenvolvimento deste número, que seria nada mais do que 70 ao quadrado mais duas vezes o 70 vezes o 5 mais o 5 ao quadrado, resultando em 70 ao quadrado. A gente sabe que isso aqui pode ser escrito como 7 ao quadrado, 49, 10 ao quadrado, 100, né? Utilizando aí uma propriedade de potência
que diz o seguinte, né? Ó, o quadrado do produto de dois números, que aqui seria 7 vezes 10, é igual ao produto dos quadrados, ou a potência do produto é o produto das potências. E assim, somando aqui com o restante das minhas parcelas, que me daria 350 vezes 2, 700, mais 25, você acharia o valor do nosso 75 ao quadrado, que daria 5.625, tá? É óbvio que em alguns momentos é recomendado que você faça isso, né, para agilizar alguns cálculos, e em outros não, você pode utilizar o algoritmo tradicional da nossa multiplicação. Uma outra aplicação interessante seria a seguinte: imagine que você soubesse que x mais y vale 12 e o produto de x vezes y vale 7, tá? E você desejasse descobrir quanto é que vale x quadrado mais y ao quadrado. Tá? Você está desejando descobrir isso. Bom, uma estratégia para você resolver isso era o seguinte, né? Tentaria isolar uma das variáveis aqui, substituía aqui, gerava uma equação do segundo grau, achava o valor de uma delas, automaticamente o valor da outra. Bom, isso daria bastante trabalho, né? Porque você teria aí que recorrer à sua equação de segundo grau para responder isso. Porém, se você olha com um devido cuidado para esta igualdade e eleva ambos os membros, né? Porque tudo que eu faço em um lado, eu preciso fazer do outro em uma certa igualdade. Tá? Então, se eu elevar ambos os membros ao quadrado, eu teria o seguinte. Nesse momento, eu teria exatamente o desenvolvimento do quadrado da soma, que nada mais é do que quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que por sua vez seria igual a 144, tá? Porém, o que você deseja descobrir é exatamente o valor de x quadrado mais y quadrado. Então, eu teria aqui x quadrado mais y quadrado, mais duas vezes o produto desses dois caras que foi dado para ti lá no começo da nossa situação, como hipótese, que vale aqui 7, que nesse momento seria igual a 144. Portanto, sem fazer muito esforço, você descobriria que x quadrado mais y quadrado é 144 menos o 14, que daria 130. Sem precisar recorrer aí a uma outra ideia, que era a ideia de equação de segundo grau. Tá? Bom, agora vem-se a seguinte situação. Será que essa identidade algébrica, né, que também trabalha com a ideia aritmética, possui uma representação geométrica? Bom, a resposta é sim. Esta identidade algébrica, né, que traz para a gente a ideia e a correlação de dois números quaisquer reais, também tem uma representação geométrica. E essa representação é dada bem aqui. Ó. Pegue agora o seguinte, tome um quadradozinho aqui, tá? De tal forma que o seu quadrado seja da seguinte maneira. Eu constitua ele da forma seguinte. Bom, vou chamar esse quadradozinho aqui menor de lado A, tá? Vou dizer, né, que este retângulo tem aqui largura B, tá? Consequentemente, quando você olha para esta figura, tá? Quando você olha para esta figura, você vai perceber que você acabou de construir um quadrado, né? Tomando aqui também como Bzinho, né? Um quadrado de lado A mais B, né? Porque esse cabinho aqui é um quadrado de lado A
Então esse cara aqui valeria A, certo? E assim você teria que a área dessa região, que pode ser expressa por A mais B ao quadrado, nada mais é do que a composição de todas as regiões que nela está ali constituída. Tá? Então, por exemplo, vamos começar com essa região aqui. Só que essa região é um quadrado de lado A, ou seja, isso aqui me daria A quadrado. Tá? Essa outra região aqui, verdinha, ela é um retângulo de A por B. Então a sua área seria B por A, né? Então isso aqui seria B, A. Essa outra regiãozinha aqui é um quadradozinho de lado B. Então a sua área seria B quadrado. E por fim, essa última região, tá? Que seria um retângulo de B por A. Tá? Então, A por B. Logo, você acaba de mostrar que essa região por inteira, tá? Traz para você exatamente a ideia do nosso quadrado da soma, né? Ou seja, A mais B ao quadrado pode ser escrito geometricamente representado desta maneira, da forma quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Porém, utilizando destas representações que estão aqui postas para você, é importante você guardar uma observação das quais a maioria dos alunos erram, tá? Qual é essa representação? Bom, uma grande parte dos alunos diz que A mais B ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. E você acabou de mostrar que isso não é verdade, tá? A ao quadrado, o quadrado do A mais B resulta em quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Logo, isso aqui é sempre diferente, claro, tomando a observação do A e B nulo, né? A e B nulo, aquilo ali seria igual, tá? Mas era o único caso em que eles seriam iguais, tá? Se A e B fossem nulos simultaneamente. Logo, aquela observação é muito importante, tá? Então, isso aqui é sempre diferente disso, para todo A e B diferente de zero. Ok, então, quadrado da soma, bem posto, bem definido, nós precisamos agora conhecer os demais produtos notáveis. Em seguida, aparece aí para a gente exatamente o quadrado da diferença de dois termos, que, de forma bem similar ao que nós acabamos de construir para o quadrado da soma, nós geraremos o quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença de dois termos. Utilizando a mesma ideia, né? Se você tentasse transcrever essa frase matematicamente, você escreveria quadrado da diferença de dois termos. Utilizando a ideia de potência, você teria A menos B multiplicado pelo próprio A menos B. E aí, desenvolvendo e utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, você teria A quadrado menos AB menos BA mais B quadrado. Tá? E aí, de novo, utilizando a comutatividade, né, dos dois números reais do produto, então poderia reescrever isso como A quadrado menos AB mais B quadrado. E, portanto, eu poderia, por fim, escrever da seguinte forma: A ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais B quadrado. E assim eu geraria a identidade quadrado da diferença de
dois termos, tá? Que poderia ser escrita como quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. De forma bem análoga ao exemplo que eu dei no quadrado da soma, eu vou dar a você aqui a ideia de como é que você poderia, por exemplo, desenvolver 99 ao quadrado. Tá, isso vai dizer assim, que eu poderia botar 90 mais 9 ao quadrado e utilizar o quadrado da soma. Sim, poderia. Porém, seria mais fácil utilizar a ideia das centenas perfeitas. Então, eu poderia aqui escrever esse número como sendo 100 menos 1 ao quadrado e desenvolver pelo que eu acabo de aprender. Tá? Então, isso aqui me dá quadrado do primeiro, quadrado de 100, menos 2 vezes 100 vezes 1. E aí, Diego, aqui é 1 ou é menos 1? É 1. Porque você já mostrou aqui, neste desenvolvimento, que o sinal que está bem aqui já apareceu e já está posto pela identidade. Então, você não precisa botar aqui menos 1, tá? Então, 2 vezes 100 vezes 1, mais, aqui é mais mesmo? Sim, aqui você acabou de desenvolver o produto desse menos b com esse menos b, vai dar mais b quadrado. Então, mais 1 quadrado. Desenvolvendo, 100 ao quadrado daria 10.000 menos 200 mais 1. 10.000 menos 200, 9.800 mais 1, 9.801. E agora, se na verdade naquele outro problema eu tivesse isso como hipótese, x menos y valendo 7 e x vezes y valendo 5, será que eu ainda seria capaz de achar o valor de x quadrado mais y ao quadrado sem precisar recorrer à minha equação no segundo grau, né? Porque eu teria que isolar uma delas e substituir, e consequentemente isso daria uma equação de segundo grau? A resposta é sim. Por quê? Porque se você pega este número que está aqui e eleva ao quadrado, o que é que você teria? Você teria x menos y ao quadrado, resultando em 7 ao quadrado. Porém, quando você desenvolve o quadrado da diferença de dois termos pela identidade que você acaba de construir aqui, você teria quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo igual a 49. Esse cara mais esse cara é exatamente o que tu deseja descobrir. Então, tu teria aqui, x quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes o valor de xy, que vale 5, resultando em 49. E, portanto, você teria que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 49 mais 10, que resultaria em 59. E, mais uma vez, você não precisaria recorrer a outros artifícios, né? Utilizaria aí a ideia, né, da nossa relação que nós construímos. Aí você deve estar se perguntando, como você foi capaz de mostrar o quadrado da soma de dois termos geometricamente, será que existe uma representação também geométrica para o quadrado da diferença de dois termos? Bom, a resposta também é sim, tá? E aí, você teria a seguinte representação geométrica para o quadrado da diferença de dois termos. Peguemos aqui, tá? Um quadradozinho de lado A, tá? E dentro desse quadrado, construa as seguintes regiões que eu vou mostrar a você. Tá? Então, estou aqui, vou construir um retângulozinho, tá? De comprimento A por largura B, aqui dentro. E aqui eu vou construir um outro retângulozinho de comprimento B e largura A. Bom, onde é que estaria localizado exatamente a região que nos interessa? Que seria A menos B ao quadrado. A região que nos interessa estaria localizada bem aqui, né?
seria essa região que eu estou marcando para você, que seria um quadrado da forma a menos b por a menos b, certo? E daí, como você sabe que a área deste quadrado é da forma a menos b ao quadrado, e se você pretende comparar esse a menos b ao quadrado com todas as regiões que estão compostas aí, né? Então você teria o seguinte, o todo primeiro, mas quem seria o todo? Seria a área do meu quadrado de lado a quadrado. E aí eu teria que retirar algumas coisas, né? Primeira coisa que eu retiraria, né? Eu retiraria esse retângulo verde aqui, ó, que eu acabo de marcar, que é da forma menos b por a. Bem como eu também preciso retirar esse outro retângulozinho aqui, tá? Que é da forma menos a por b. Porém, perceba que você acabou de retirar essa região duas vezes. Porém, essa região que você tirou duas vezes, ela só existe uma. Então, você não pode retirar duas vezes. Então, nós precisamos devolver esta região. Tá? E assim, você acaba de mostrar que, de fato, essa região ali que nós estamos querendo escrever, nada mais é do que a menos b ao quadrado, que pode ser reescrito como a quadrado menos duas vezes ab mais b quadrado. Vale salientar e acrescentar mais uma observação ali, né? Que é a observação que a menos b ao quadrado não pode ser igual a quadrado menos b quadrado. Por que, Diego? Ó, você acabou de mostrar. Tomando o mesmo cuidado que você tomou, tá? Para todo e qualquer a e b diferentes de zero, que é o único momento que aquilo ali seria de fato verdadeiro. Para todos os outros casos, né, o que é de fato verdadeiro seria a nossa identidade que nós acabamos de construir. Construída mais uma identidade, que é o quadrado da diferença, nós vamos passar agora para a terceira identidade, que é o seguinte. O produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença de dois termos. Certo? Se você novamente tentar descrever a frase, com certeza você vai escrever isso, né? O produto da soma pela diferença de dois termos. Tá? E daí, se você desenvolve utilizando novamente a distributiva da multiplicação, provavelmente você vai achar isso, né? Ó, a vezes a vai dar a quadrado, a vezes menos b dá menos AB, B vezes A dá BA, e B vezes menos B vai dar menos B quadrado. Como nós sabemos que aqui eu tenho o produto de A por B, né? Em oposição com o produto de B por A, esses caras somados se anulam. E, portanto, eu acabo de descobrir que o produto da soma pela diferença de dois termos nada mais é do que quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Então, geramos aqui mais uma identidade, tá? Que é muito utilizada no processo de racionalização composta, né? Quando você pretende dividir um número qualquer, sei lá, vou escolher aqui 2, tá?
por um número irracional da forma composto da seguinte maneira: raiz quadrada de alguém, que eu vou escolher aqui 3, mais ou menos raiz quadrada de outro alguém, ou pode ser até um número racional já. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o 2. Tá? Bom, esse é um procedimento, teoricamente, se você fosse utilizar o algoritmo da divisão, bastante difícil, né? Porque você teria que dividir 2 por raiz de 3 menos 2 e achar um certo número em interrogação, tal que multiplicado por esse número resultasse em 2. E isso não seria um procedimento tão simplório, né, para se fazer, porque esse cara é um cara irracional. Tá? E dividir um número qualquer por um número irracional não é uma coisa tão simples. Então você aprende um processo chamado de racionalização, que a ideia é transformar esse denominador em um número racional para assim facilitar a divisão entre esses dois números. E pelo que nós até já estudamos, né, na ideia de radicais, você já sabe o que vai fazer aqui. Só estou mostrando que essa é uma identidade da qual nós precisamos guardar, porque alguns procedimentos precisará utilizar dela. E este é um deles, né? Quando nós vamos fazer isso aqui, nós construímos uma equivalência de frações, porque uma equivalência de frações não modifica o valor que ela tem, apenas reescreve a fração, de tal maneira para facilitar a divisão por esse número aqui, que é irracional. E assim eu teria 2 sobre raiz de 3 menos 2, multiplicado por uma certa constante, produzindo assim uma proporcionalidade para este número. E aí é claro que eu vou escolher um número adequado para transformar esse número em um número racional. E aí eu olho para aqui para cima. E lembro de uma das propriedades de radicais, que diz o seguinte, ó, raiz quadrada de um número A, tal que esse número A é maior ou igual que zero, elevado ao quadrado, sempre vai resultar em A. E assim eu utilizo esse argumento. Se eu tenho aqui a diferença, eu coloco aqui a soma, porque quando eu aplicar a minha identidade, eu teria exatamente aqui como resposta a raiz do 3 ao quadrado menos o 2 ao quadrado, porque eu estaria fazendo o produto da soma pela diferença desses dois termos. Porém, como isso aqui é uma ideia de proporção entre frações, ou seja, frações equivalentes, eu não posso modificar apenas o meu denominador, porque isso aqui geraria uma fração que não seria equivalente a outra, ou seja, a essa, que é o que eu estou querendo descobrir. Então eu preciso multiplicar embaixo e em cima, porque todo e qualquer número dividido por ele mesmo é 1, tá? E 1 vezes isso continua dando isso, ok? Só apenas reescrito. E aí quando você faz isso aqui, ó, 2 vezes este valor, você teria 2, que multiplica a raiz de 3 mais 2. E, portanto, quando você desenvolve, você teria 2, que multiplica a raiz de 3 mais 2, dividido, utilizando aqui dessa propriedade que você já conhece bem, por 3 menos 4, que 3 menos 4 resulta no número menos 1, tá? E todo e qualquer número dividido por menos 1 é exatamente o oposto dele. Então, isso aqui nada mais é do que menos 2 raiz de 3 mais 2. É exatamente o valor da interrogação que eu estou desejando descobrir, né? Menos 2 raiz de 3 mais 2 multiplicado por esse cara, com certeza resulta em 2, tá? Então, este valor é a equivalência desta fração, que é óbvio que é o resultado desta divisão.
Ok? Aí, você deve estar se perguntando, né? Se também existe uma representação, tá, geométrica para esse cara. Bom, e a resposta é sim, existe sim essa representação. E essa representação seria o seguinte, ó. Novamente, eu vou escolher aqui um quadrado de lado A, tá? Tá aqui o meu quadrado de lado A, certo? E no meu quadrado de lado A, eu vou fazer o seguinte corte. Eu vou pegar um quadradozinho aqui de lado B, tá? A região, tá aqui meu quadrado de lado A. A região gerada pelo quadrado A, retirado aquele quadradozinho B, é exatamente o produto da soma pela diferença dos dois termos. Ou seja, é essa região que eu acabo de rachurar aqui, tá? Perceba, por que isso de fato é verdadeiro? Bom, vamos aqui construir a seguinte ideia. Olha para cá e você vai perceber que este ladozinho aqui vale A menos B. Bem como também você vai perceber que esse ladozinho vale A menos B. Se eu fizesse o seguinte recorte, corta esse retângulo, que eu vou pintar aqui de azul, corta esse retângulo, tá? E escreve ele bem aqui, ou desenha novamente ele aqui, tá? E aí o que é que você teria? Qual era a representação que você teria? Você teria um retângulo de A por A menos B, certo? Tá aqui o meu retângulozinho azul como pedido ali, tá? Agora, pega essa região que eu vou marcar aqui de laranja, recorta e encaixa perfeitamente aqui de tal forma que o lado A menos B encaixe com esse outro lado A menos B. Então você teria uma coisa do tipo assim, não? A menos B encaixando aqui por exatamente B, tá? O que você acabou de montar foi o seguinte, você acabou de montar esta região preta completa. Só que essa região preta completa, se eu fosse calcular a área que corresponde a esta área que eu designei aqui para vocês, o que é que você teria? A área de um retângulo da forma A mais B por A menos B. Tá? Então você teria que essa área aqui seria o nosso A mais B, tá? Multiplicado por nosso A menos B. Porém, vamos olhar para cá. Como é que eu poderia representar este número? O A quadrado, certo? Que é a região inteira menos B quadrado. Lindo, né? De fato, você acaba de mostrar que essa identidade é verdadeira até geometricamente. Uma outra aplicação interessante desta propriedade que nós acabamos de construir, na verdade essa identidade, né, que nós acabamos de construir, seria você pegar e tentar fazer isso, né? 98 ao quadrado, tá? Menos por exemplo, vou pegar um número pequeno só para ficar bonitinho no nosso exemplo, tá? Mas os números poderiam ser absurdamente grandes, 2 ao quadrado. Tá, aí você vai dizer assim, bom, eu tenho um trabalhão de fazer 98 ao quadrado para subtrair de 4. Se você utiliza essa identidade, o que é que você está dizendo? Que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo pode resultar, pode não, né? Resulta no produto da soma pela diferença deles. Então, isso aqui vai ser o quê? 98 mais 2 multiplicado por 98 menos 2. Isso vai fazer com que o meu trabalho de fazer esse cara ao quadrado seja bem menor, porque isso aqui vai resultar nada mais do que 100
vezes 96. E aí 100 vezes 96 é uma conta bem simples de se fazer. Ou seja, essa diferença seria nada mais do que 9.600. E é muito importante a gente saber disso para a gente não fazer essa confusão. Tá vendo? Ó? A diferença de dois termos ao quadrado não pode ser igual ao quadrado da diferença. Até porque nós mostramos anteriormente que isso não era verdade e nós estamos acabando de mostrar aqui que a diferença de dois termos ao quadrado resulta no produto da soma pela diferença. Tá? Então, essa observação, na verdade essas aqui por enquanto, são muito importantes para que você não cometa equívocos em suas contas. Beleza? Bom, falta agora nós concluirmos dois produtos notáveis, que é exatamente o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Tá? Então, vamos lá para as nossas conclusões. No finalzinho, a gente faz um quadro de relação, tá? De todas que nós construímos, ou seja, todas as identidades que nós geramos nessa aula, bem como eu vou mostrar a vocês a ideia do que seria o quadrado da soma de três termos, tá bom? E por isso aí você já vai ser suficiente a trabalhar com todas as identidades que irão aparecer aí, sem dúvida, nos seus cálculos, tá? Produto notável 4, vamos buscar aí a nossa quarta identidade, que é a ideia do cubo da soma de dois termos. Novamente, se você transcrevesse o que está sendo dito, rapidamente você escreveria cubo da soma de dois termos. E isso pode ser reescrito pela ideia de potência como o quadrado da soma de dois termos, né, que nós aprendemos já, pelo produto da soma desses mesmos dois termos. Tá? E aí, desenvolve, porque tu já aprendeu a desenvolver isso, e tu teria quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, multiplicado por A mais B. Utilizando a ideia da distributiva, aí eu teria A que multiplica A quadrado, que me daria A ao cubo, eu teria A que multiplica 2AB, que me daria 2A quadrado B, e eu teria A que multiplica B quadrado. Então, daria AB quadrado. Depois eu teria B que multiplica A quadrado, que me daria A quadrado B. B que multiplica 2AB, que me dá 2AB quadrado. E B que multiplica B quadrado, que vai me dar B ao cubo. Claro que você vai perceber, né, que existem parcelas semelhantes aqui, como o 2A quadrado B mais o A quadrado B. E assim eu posso resumir, né, compactar a soma dessas duas parcelas, escrevendo o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, fazendo a mesma ideia, compactando este cara com este cara, eu teria 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E assim, nós geramos a nossa identidade, que seria o cubo da soma, nada mais do que o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, né? Geramos a nossa identidade, tá? Isso seria bom, né, quando você quisesse, por exemplo, desenvolver 103 ao cubo, tá? Ou seja, você teria que fazer 103 vezes 103 vezes 103, parará, né? E fazer toda essa conta, que com certeza levaria bastante trabalho. Se você tivesse que fazer 103 ao cubo, seria uma coisa bem simples você utilizar isso, porque você trabalharia só com a ideia de potências de 10, né? Porque por causa do 100, da nossa centena perfeita que existiria ali, né? Então, por exemplo, se eu fosse tentar
fazer 103 ao cubo, eu poderia escrever como, hein? Eu poderia escrever 100 mais 3 ao cubo e desenvolver rapidamente, né, utilizando essa nossa ideia, que seria nada mais do que o cubo do primeiro, tá? Mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? E aí você está trabalhando com potências de 10, né? No caso ali 100, mas tudo potência de 10, deixa eu ser potência de 10. E aí, consequentemente, você teria um número bem mais rápido de você somar, né? Então, isso aqui seria 1 acompanhado de 6 zeros, ou seja, 1 milhão, certo? Aqui você teria 3, 1 acompanhado de 4 zeros, certo? 10 mil vezes. Já poderia até multiplicar esse 3 com esse 3 para agilizar a sua conta. Deixa aqui o 9, tá? Mas aqui você teria, 9 vezes 3, 27, vezes o 100, por enquanto eu vou deixar assim, tá? Depois eu saio juntando, mais o 27. Isso, somando, né, e multiplicando ali, isso me daria o quê? Aqui eu tenho 1 milhão, somado com 90 mil, somado com 2.700, somado com 27, tá? E, portanto, somando esses caras, daria 1 milhão, 90 mil, 92.727, tá? Então, daria assim, né? 1, aqui, 0, 9, 0, aí o 2 vai entrar aqui, né, perfeitamente, 7, e esse cara entra aqui, então daria aí 1.092.727, tá? Mas é recomendado que você faça isso, né, quando seja potência de 10, ou seja, que tenha zeros no meio, porque isso facilita as nossas contas por causa da quantidade de zeros. Porque trabalhar aí com as potências de 10, né, sempre vai se tornar uma conta mais fácil. Bom, agora você deve estar se perguntando, será que também tem uma representação geométrica para o cubo da soma? Bom, para o cubo da soma, nós temos a seguinte representação geométrica. Peguemos aqui um cubo, tá? Com as seguintes características, tá? Então vamos lá. Tá aqui o meu cubo. E dentro desse cubo, nós façamos as seguintes representações. Tá aqui ele, meu cubinho direitinho, tá? Beleza. Assim, esse cabinho aqui, eu vou chamar de dimensão B, tá? Esse cabo aqui tem dimensão B, tá? Então, todo esse corte que eu estou fazendo aqui tem dimensão B, tá? Bem como eu vou fazer um outro corte aqui também de dimensão B, assim, tá? B. Vou fazer um outro corte aqui, só que agora com dimensão A, tá? Aqui, dimensão A, certo? Então, vou botar aqui que é A, vou botar aqui que é A, tá? E aqui também seria o nosso A, tá? E aqui o nosso Bzinho. Bom, primeira coisa é que você acabou de construir, né, um cubo, tá, com aresta medindo A mais B. Tá? Se eu pedisse o volume desse cubo, rapidamente você me diria o seguinte: o volume desse cubo seria a sua aresta ao cubo. Tá? Então, você teria ali o nosso cubo da soma de dois termos.
Porém, vamos analisar aqui comigo, ó. Olha bem aqui para essa parte que está aqui atrás, ó, para nós começarmos. Vamos olhar aqui para essa parte que está bem ali atrás, que é a seguinte, ó. Você vai ter aqui, ó, aqui, não sei se você vai conseguir enxergar também, mas acredito que sim. Esse bloquinho que está bem aqui atrás seria exatamente esse bloquinho aqui, ó, A por A, né, por A. Tá? Lembrando que aqui a gente também tem uma dimensãozinha A, tá? Tá, então, ó, esse que tá, vou pintar aqui ele, tá? Para você enxergar bem, ó. Você tem A por A, que é a altura que você está fazendo aqui o seu corte, tá? Então, deixa eu fechar aqui para você entender onde é que ele está aparecendo, tá? Bem certinho. Ó, você acabou de fazer esse cubinho que está bem aqui atrás, ó. Bem aqui atrás. Que ele é exatamente A por A, tá? Mas A por A, que é esse corte que está bem aqui atrás, tá? Seria A ao cubo. Ok, tá? Tá aí o meu A ao cubo. Olha agora para cá, para este outro que eu vou representar agora, tá? Que é esse cabinho aqui, que tem dimensão B por B, tá? Por B, bem aqui, ó. Então, você olhar aqui, esse cabinho que eu acabo de mostrar aqui para você, você vai ter um cubinho, cujo seu volume é B ao cubo. Bom, agora nós precisamos achar o 3A quadrado B, né? Mais o 3AB quadrado aqui dentro. Nós já achamos o A ao cubo e o B ao cubo. Então a gente já sabe que isso aqui já é verdadeiro, pelo menos até o momento eu já posso dizer isso, né? Aqui dentro já aparece o A ao cubo, tá? E já aparece o B ao cubo. Bom, olhemos comigo o seguinte. Esse bloquinho que está bem aqui na frente. Ó, esse bloquinho que eu vou marcar de roxo. Esse bloquinho que está aqui na frente. Aqui. Aqui. Esse bloquinho aqui que está na frente do A ao cubo. Tá, ó. Tá aqui o meu bloquinho. Esse bloquinho que está bem aqui na frente. O que é que ele tem? Ele tem B, tá vendo? Dimensão B aqui, dimensão A, o que vai me dar uma área aqui de A por B e a altura A. Tá? Então o volume desse cara, tá? Porque a altura dele é A. O volume desse cara seria de que maneira? A quadrado vezes B, né? Porque seria AB vezes A. Tá? Então eu achei esse cara. Agora vamos olhar para esse cabinho que está bem aqui em cima. Ó, esse aqui, né? Em cima do roxo. Bem em cima do roxo. Tá? Nesse cabinho aqui, o que é que você tem? Ó? Você tem dimensãozinha B, por dimensãozinha B, por altura A. Então você achou aqui um cabo que tem área B quadrado com altura A. Quem é o volume dele, hein? O volume dele seria da forma B quadrado vezes A. Ou seja, A que multiplica B quadrado. Olhemos para esse cara que está bem aqui atrás, que eu vou representar de preto. Tá? Esse cara que está aqui atrás. Ó. Por trás do bloquinho verde. Tá? Só que por trás desse bloquinho verde, o que é que eu tenho? Eu tenho A por A, tá vendo? Ó? A por A, que vai dar A ao quadrado, que seria essa área aqui, com a minha alturinha B. Tá? Então esse cabinho aqui vai me dar o quê? Vai me dar um volume A quadrado B. Ok? Eu agora vou olhar para esse outro bloquinho que está aqui, ó, por trás desse laranja, tá? Por trás do meu laranja aqui, tá? Só que o bloquinho que está aqui por trás do meu laranja seria esse aqui, ó.
esse bloquinho aqui. Tá? Esse bloco. Só que esse bloco, ele tem o seguinte, ó. Ele tem B, que é essa alturazinha aqui, ó. B por B, ou seja, vai dar B quadrado lá atrás, com a alturazinha A. Tá vendo? Alturazinha A. Então, o volume desse cara seria o quê? B quadrado vezes A. Abaixo dele, bem aqui abaixo dele, que eu vou representar aqui de rosa, bem abaixo dele, aqui, não sei se a gente vai conseguir enxergar também, tá? Aqui, abaixo dele, mais ou menos por aqui, ó, mais ou menos por aqui, você vai ter, tá? Esse bloquinho aqui. Não sei se você está conseguindo enxergar também, mas eu acredito que sim, tá? É o bloquinho que está abaixo do vermelho, tá? Esse aqui, ó. Tá? Que tem, vamos lá comigo, ó, B, tá vendo? Ó? B, A e A, tá? Então, esse cara aqui vai ter A quadrado, que é esse A, que é esse comprimento aqui, por essa altura, que é A, então dá A quadrado, com a alturazinha aqui, B, tá? Então, esse cara me daria um volume da forma A quadrado B. E por fim, né, falta só esse bloquinho que está bem aqui na frente, que a gente já consegue enxergar bem, tá? Eu vou botar aqui de azul clarinho, esse bloquinho aqui, ó, que está bem aqui na frente, tá? Aqui, ó, esse bloco, que, vamos olhar aqui comigo, né? Ele tem, vamos olhar aqui, essa dimensãozinha aqui, ó, B, tá vendo? Ó? B por B, ok? B por B, porém a altura dele, A, tá? Então, A. Então, esse cara aqui tem volume da forma B quadrado por A, tá? Então, isso aqui daria AB quadrado. E eu vou dizer que nós acabamos de mostrar a nossa identidade, né? E finalizamos aí ela, né? Por quê? Porque agora conta comigo. Quantos A quadrado B existem? 1, 2, 3. Então, mais, eu vou botar tudo de preto, tá? Mais 3 A quadrado B. E conta que foi esse aqui, não? Esse, este e este. Conta comigo quantos AB quadrado tu tem. Bom, tu tem este e este, que também vai dar para você 3AB quadrado. E assim você também mostra geometricamente, né, quem seria aí o cubo da soma de dois termos. Finalizando aí a nossa quinta identidade de produto notável, tá? A nossa quinta identidade, nós vamos chegar na conclusão e eu vou mudar pouca coisa, tá? Vou mudar bem pouca coisa, não vou mudar quase nada. Nós vamos só, aqui vai ser o cubo da diferença de dois termos e eu vou utilizar uma ideia muito similar a essa daqui, tá? Então seria o seguinte, ó, cubo da diferença de dois termos. Dois termos, tá? Nós já sabemos qual é a conclusão desse, não já? Eu vou só botar aqui a conclusão para cima, tá bom? Ó, a nossa conclusão desse é da forma o quê? É da forma cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se eu quisesse desenvolver A menos B ao cubo, sem muito problema, tá? Sem muito problema, ou sem muita ideia de ter que fazer aquela distributiva toda, eu poderia saber este e utilizar a seguinte ideia. Ó.
isso aqui pode ser reescrito da forma A mais menos B ao cubo, tá? E chamar esse cara aqui exatamente do B que compõe essa identidade. E aí, se você fizesse isto, você teria o seguinte, ó, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, só que o segundo agora é menos B, porque você está usando essa ideia, tá? Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E aí você acharia a sua identidade A menos B, sabendo somente das nossas propriedades de potência, tá? Então, concluindo, nós teríamos o seguinte, ó, A menos B ao cubo seria nada mais do que cubo do primeiro, tá? Aqui vai ter um menos, né, na nossa distribuição, tá? Então, menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, um número negativo elevado ao expoente par, a resposta é positiva, então não altera, então ficaria 3 vezes AB quadrado, um número negativo elevado a um expoente ímpar daria a resposta negativa, isso aqui me daria menos B ao cubo, tá? E você acaba de chegar aí à sua última identidade, tá? E concluindo assim a nossa ideia de produto notável. Fazendo aqui rapidamente o nosso resuminho, tá? Vamos fazer aqui o nosso resumo. Nós concluímos o seguinte, né? Quadrado da soma de dois termos nada mais é do que quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, tá? Quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Produto da soma pela diferença de dois termos, nada mais é do que quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. O cubo da soma de dois termos é cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. E o cubo da diferença, nós acabamos de concluir agora, né, utilizando a nossa ideia do próprio cubo da soma, e temos cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Lembra que se você já pegar aqui de cara, por exemplo, o número x menos 2 ao cubo, esses menos já foram contados, tá? Porque eu utilizei a representação aqui da minha ideia do cubo da soma. Então, por exemplo, se você vai desenvolver isso, você teria cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, tá? Esse menos aqui já está contando com esse sinal, tá? Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, e aí é óbvio que você nada mais vai fazer do que desenvolver isso aqui, né? X ao cubo, menos 6x quadrado, mais 12x, menos 1. Como prometido, né? Eu disse a você que daria a ideia do quadrado da soma de três termos, tá? Para nós concluirmos assim o nosso quadro resumo, que seria A mais B mais C ao quadrado, tá? Só que esse cara utiliza muito a ideia do quadrado da soma. Você pode reescrever da seguinte maneira, ó. Perceba que fazer esse cara ao quadrado é a mesma coisa que fazer A mais B somado com C, tudo isso ao quadrado. Só que isso aqui você vai ver como enxergá-lo como se fosse um elemento só. E aí, se você enxerga ele como um elemento só, você teria o quê? Quadrado do primeiro, que é ele, mais 2 vezes o primeiro, que é ele, vezes o segundo, que nesse caso é C, mais o quadrado de C.
Aí rapidamente você vai desenvolver isso aqui e vai chegar na nossa identidade, né? Quando você desenvolver isso aqui, você já sabe que é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Desenvolver aqui, ó. Lembra que já está multiplicando por C, tá? Tanto faz. 2 vezes C vezes A, tá? Então, 2 vezes C vezes A. Faz uma coisa só, isso aqui vai dar 2AC. C vezes 2 vezes B, tá? Então, isso aqui vai dar 2BC, mais C quadrado. E aí você vai chegar na seguinte identidade. Quadrado do primeiro, tá aqui, mais quadrado do segundo, tá aqui, mais quadrado do terceiro, tá aqui, mais 2 vezes o produto do primeiro cara pelo segundo cara, tá? Mais 2 vezes o produto do primeiro cara pelo terceiro cara, mais 2 vezes o produto do segundo cara pelo terceiro cara. E isso é mais uma observação importante para você colocar ali, tá? Dizer que A mais B mais C ao quadrado não é igual a A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, né? Tomando cuidado só com caso nulo, tá? Porque você acabou de mostrar que isso não é verdade, tá bom? Espero que você tenha compreendido bem as nossas identidades dos produtos notáveis, porque elas irão nos ajudar bastante a desenvolver os nossos exercícios, principalmente no que se refere à parte algébrica, tá certo? E nos encontraremos em breve e até mais.